Organizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Porém, sim. Divino Espírito Santo, Maria concebida sem pecado. Santa Teresa de Lisieux, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí em casa, os senhores estão ouvindo direitinho o áudio? Cristiane, Maria Aparecida, Josi, o áudio tá saindo direitinho? Tá dando para escutar? Não? Tá dando não, Cristiane? Como que é? Tá baixo? O que? Abre o microfone e me diz, por favor. Entendi. Só um instantinho. Melhorou agora o áudio? Tá dando para escutar direitinho? Neuza, Cristiane, agora tá dando, né? Perfeitamente. Então vamos começar a nossa aula. Senhores, lembram onde a gente parou? Qual sacramento? Isso mesmo. Paramos no sacramento do matrimônio. Quando os senhores deitaram a cabeceira, a cabeça no travesseiro, pensaram em alguma coisa, surgiu alguma dúvida, algum questionamento acerca da aula passada? Sim, não. Vale agora ou cale para sempre? Não, né? Então podemos passar para o último sacramento? Oi? Oi. O primeiro sacramento instituído é interessante essa pergunta, porque, sim, assim, antes não tinha o caráter de sacramento, antes de Cristo não se tinha o caráter de sacramento, né? Porque é com Cristo que se dá a vivência, o conceito de sacramento. É com Cristo Nosso Senhor. Mas, antes, com Adão e Eva, se tem a bênção. E, inclusive, o prenotanda do sacramento do matrimônio, que eu enviei aquele monte de PDF dos senhores, sabe? O prenotanda do sacramento do matrimônio diz respeito a isso. A única bênção que não foi revogada nem
nem pela boa noite, nem pela expulsão do paraíso. Então, assim, podemos dizer, primeira bênção, assim, sacramento, assim, juntos não, cara. Fomos concebendo de acordo com as passagens, né? De acordo com a vivência de Jesus. Boa noite, tudo bem? Quem entendeu? Então, vamos lá. Alguma dúvida mais? Mas muito boa pergunta. Não. Algumas não, né? Então vamos lá, sacramento da ordem. Como os senhores sabem, o sacramento da ordem ele se distingue dos demais sacramentos. Porque o sacramento da ordem tem. A hora que eu for entrar no. Que esse daqui eu ainda estou terminando a aula passada. Quando eu for entrar no da joia. Quando eu for entrar nos livros litúrgicos, eu faço. O sacramento da ordem, ele é diferente dos outros sacramentos, porque ele é instituído em 3 graus. Lembra? Primeiro grau é qual? Isso. Primeiro grau. Segundo grau. Terceiro grau. Deve ser. Se é com Deus, se é com T. Tem hora que me vem essas coisas na cabeça. Presbítera. Oh, meu Deus, eu errei. O que foi? A gente tem que começar. Como? Começa por onde? No início, né? Hoje, né? Então, o primeiro grau do sacramento da ordem é o diaconato. Onde. Agora é diaconato ou diaconato? Toma. É torno. Acho que é. Sempre com. Espera, vai aprender, viu? Depois vocês dão um réu que eu acho que é com D. Eu acho que é presbiterato, diaconato. Oi? Depois vocês vão ver. T. T? É com T. Olha os pequenos. Vou colocar na prova de vocês. Diaconato. Nem eu estou sabendo responder, como que eu vou cobrar de vocês, né? Então, o primeiro grau da ordem, que é o sacramento civil, é o grau de serviço. Os diáconos são reconhecidos na história da igreja e tudo mais, como aqueles que servem as mesas. Servem as mesas. A gente pode ver lá em São Paulo, nos Atos, né? Que se fala que não é justo que nós, no caso, os presbíteros, né, os apóstolos, deixassem a pregação da palavra para poderem servir as mesas. Então, se institui o grau de diaconato.
Segundo grau, nós temos o presbiterato, que é o grau de presbítero. Aí os senhores poderiam me fazer o seguinte pergunta. Lucas, mas todos nós, nosso batismo, não somos ungidos como profetas, sacerdotes e reis, e assim nós não estaríamos englobados nesse segundo grau da ordem? Não. Há uma diferença, e isso foi estabelecido no Concílio Tridentino. De quando? 1500 e... Quando começou? 45. 1545. Onde o segundo grau do sacramento da ordem, o grau do presbiterato, ele impele e induz a caráter. É um sacramento que infunde caráter, diferente do que daquela interpretação que a gente tem da unção de sacerdotes, profetas e reis. Não somos presbíteros com a unção do sacramento do batismo. Somos sacerdotes no sentido de sermos também anunciadores da Boa Nova, mas de podermos oferecer as primícias, oferecer o sacrifício, não. E por último, nós temos o grau do episcopado, que é o terceiro grau do sacramento da ordem, e, digamos assim, o grau mais elevado. Tanto que, por exemplo, bispo é o título que se liga ao episcopado. Mas nós também temos arcebispo, eu nem vou colocar cardeal aqui, porque há a possibilidade de uma pessoa ser cardeal, mas não ser episcopo, optar por não receber o terceiro grau do sacramento da ordem. Como nós temos aquele franciscano, que eu não me recordo o nome. Ele optou, devido à idade, ele optou por não ser ordenado episcopo e continuar como padre. E nós temos, dentro da hierarquia do episcopado, tudo isso, pois não. O bispo, ele preside a cátedra numa circunscrição bispal, né? Exemplo, numa diocese. Bispo se refere à diocese. Arcebispo engloba o que nós chamamos de arquidiocese. E o arquidiocese é uma junção de dioceses. Tal como um bispado é uma junção de paróquias, um arcebispado é uma junção de bispados. Então, aqui nós temos as arquidioceses. E como cabeça de tudo, nós temos o Papa, né? Com o seu ministério petrino. Aqui não se engloba. Monsenhor é aqui dentro. Ah, você fala de ordem, né? Aqui nós temos Monsenhor, o presbiterado. Nós temos cônego, nós temos frades também, monges. Aí há frades que não são padres, não são sacerdotes. Vou explicar. Também tem frades, temos monges, temos. Deixa eu ver. Oi? Porque a gente fala frei, né? Mas o plural de frei é frades. Frei. Aí nós temos o espírito esperado, padre, monsenhor, cônego, frades, monges, tem também capelantes. Tem capelantes, e eu não me recordo agora de
Não me recordo mesmo. O Cone, deixa eu ver aqui. Denise, quer falar alguma coisa? Não, eu Ah. apertei sem querer. Sem problema. O Cone, vamos lá. Monsenhor antes era um título comprado. Um padre que talvez exerceu algo muito importante, muito grandioso na diocese, que talvez exercia um trabalho assim, num expoente elevado, o bispo ia lá e comprava o título de Monsenhor e o concedia a ele. Hoje em dia isso não é mais possível, não se compra mais o título de Monsenhor. Mas o título de Monsenhor hoje é dado a quem, por exemplo, é vigário geral. Torna-se Monsenhor. É vigário geral de diocese. Sabem o que é vigário geral? Vigário geral. Monsenhor Leandro. Monsenhor Leandro. Padre Mara. Padre Mara. Vamos lá. A hierarquia da diocese. Nós temos o bispo, o vigário geral, nós temos o padre, o diácono, e nós, os leigos, né? Então, a hierarquia do diocese, a hierarquia do diocese está nisso aqui, bispo, vigário geral. O bispo, estando impossibilitado, estando ausente da diocese, viajou, o vigário geral. Isso. Quem é monsenhor, quem é vigário geral, automaticamente é monsenhor. Mas aqui nós temos, por exemplo, o monsenhor Magno, que não pode, salvo engano, não pode, que não foi vigário de tese, mas é monsenhor. Por quê? Porque na época que os títulos eram. Entendeu? Mas nós temos também, por exemplo, Monsenhor Israel. Monsenhor Israel foi vigário geral. E é por isso que ele recebeu o título de vigário. O seu Valdemir foi também? Então, gente, pároco. Aí nós temos outra denominação. Tem a denominação de administrador paroquial, pároco, vigário. Não é vigário geral, nós estamos falando de vigário. Vigário da paróquia. O pároco é, digamos assim, entre aspas, o chefe, o dono da paróquia. Paróquia, pároco. Entenderam? Praticaram as palavras? Mesma coisa. Paróquia, pároco. Uma paróquia requer que se tenha um pároco. Agora, o bispo pode nomear também uma pessoa como administrador paroquial ao invés de... E aí são denominações que nós encontramos no direito canônico. Nessas denominações, quando se nomeia um pároco, ele goza de certos privilégios que o vigário geral, um administrador paroquial, não goza. Já um administrador paroquial, por consequência, também não goza de certos privilégios que o pároco possui. Como, por exemplo, uma permanência mais forte. O bispo pode mover muito mais facilmente um administrador paroquial do que um. E isso é determinado pelo direito. Talvez sim, talvez não. Geralmente, quando um padre é muito novo, primeira experiência de paróquia, o colocam como administrador paroquial. Geralmente. Mas isso não quer dizer que o bispo não possa colocar como padre. Posso. Isso vai muito de cargo do bispo.
E aí, aí o vigário é o quê? O vigário é um assistente ao pároco. O vigário é subordinado ao pároco. Tal como o pároco é subordinado ao bispo, e o vigário também, claro, mas o vigário é subordinado ao pároco, ao ordinário do lugar que a gente chama. Certo? Mateus? Eu não sei se é administrador. Eu acho que é administrador. Não tenho certeza. Acho que é administrador. Não tenho certeza, mas eu acho que é administrador. Vou pesquisar na internet. Então, apertar os meninos. Então, o título comprado, antigamente. Hoje em dia, se dá aos lugares gerais. Comprava-se mesmo o título. A diocese comprava o título em Roma e ofertava como presente uma bonificação, digamos assim, ao padre que exercia aquela função. Cônego. Cônego nos remete a uma diocese é um termo. Vocês já ouviram falar em conselho presbiteral? Antigamente não se tinha esse nome. Se tinha nome de cabidos. Então, o cabido era um grupo de sacerdotes que eram os conselheiros do bispo, digamos assim. Hoje, é claro, essa função foi muito remodelada e tudo mais. Há dioceses antigas que têm o que tem um cabido, como, por exemplo, a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro tem cabido, Mariana tem cabido, Leopoldina parece que foi restaurado recentemente o cabido. Então, se chama de cônegos. Depois nós temos os frades, e aqui a gente entra na vida religiosa, e a vida religiosa é mais complicada de se entender. Por quê? Como eu falei para vocês, nem todo freire é padre, nem todo monge é padre, e nem todo padre e nem todo monge é freire. Por exemplo, Padre Ademir, Monsenhor Leandro, não são frades, mas são padres. Mas aqui nós temos, por exemplo, me fala um franciscano aqui da Santa Teresinha. Frei Luís, por exemplo. Frei Luís é padre e é frade. Dom Cláudio é bispo, é padre e é frade. Então, entendeu? Mas existe, porque quando a gente trata da vida religiosa, a primeira da vida religiosa não é o sacerdócio. A primeira da vida religiosa é a vida comum, é a vida fraterna. Pois. São religiosos. Primeiro, os votos perpétuos que a gente chama. Voto perpétuo. Depois disso, se a comunidade achar que é necessário que aquele indivíduo se torne um sacerdote, e se ele assim quiser, ordena-se. Aí tem que estudar. Mas até mesmo para você ser um frade, se pede para estudar teologia e filosofia. Para ser. Ele quer ter. Porque dentro da vida religiosa, na Constituição da vida religiosa, o grau da ordem do presbiterado não infere diferenças no sentido de, sou melhor porque eu sou padre. Não. A máxima da vida religiosa é a profissão dos dons. E aí nós temos aqui uma distinção. Frades, nós estamos nos remetendo à vida ativa. E nós temos os monges. A vida dos monges. Aqui eu coloquei só os monges, que nós estamos falando do sacramento da ordem. Mas também temos as monjas. Não é do sacramento da ordem,
mas dentro da vida religiosa. Como nós temos aqui em Patos de Minas do Carmelo. Elas são monjas. São monjas. Por quê? Vivem em clausura. Vivem uma vida contemplativa. Então, o que os frades, né, os franciscanos, os mercedários, os agostinianos, os dominicanos e etc., são de vida ativa, ou seja, trabalham pastoralmente, digamos assim. Já com a vida monástica, há uma distinção aqui que nós estamos falando de vida contemplativa. Então, já que nós estamos falando de vida contemplativa, isso remete ao quê? Contemplação. Isso remete à interiorização. O que é a vida monástica, então? Como o Papa Bento XVI denominou uma vez, a vida monástica a gente pode interpretar como sendo o pulmão da igreja, que dá vida à igreja dá ar novo à igreja, através da clausura. No silêncio, no escondimento da clausura, aquele pulmão trabalha e leva a todos nós, através da oração. Perfeito? E nós temos os capelães. Capelães. Isso é difícil. Os capelães remetem à capelania. Os capelães remete à capelania. Por quê? Capelania é o quê? Por exemplo, nós temos capelães do Exército, das Forças Armadas, do hospital. Remete a certas jurisdição assim, menor. Não é uma paróquia, não é entenderam? É uma capelania, algo menor, algo mais particular, algo único. Oi? Isso. Que é um capelão do batalhão, que é um capelão, outro que é um capelão do hospital. Entendeu? Ele toma conta. Se outro não puder, se ele não puder, ele delega a outro. Ele tem, digamos assim, a responsabilidade daquela capelania. Perfeito? Então vamos pegar nosso texto, depois dessa introdução aqui. Diaconato é homens que recebem o sacramento da ordem no seu primeiro grau. E aí, vamos falar, né? Porque aí tem uma coisa para falar de diaconato. Aí tornou-se diaconato. É com D. Como presbiterário. O português tem isso, né? De tanto falar, se torna lei. Então, gente, o diaconato, ou diaconato, ele é dividido em duas vertentes. O diaconato transitório. Não vou escrever feio, né? Não é? Nós temos o diaconato. Uma aula que é aqui. Transitório. Diaconato transitório e o diaconato permanente. Diaconato transitório é o que nós recebemos, nós que estamos preparando o sacerdócio do segundo grau, recebemos antes de recebermos o segundo grau da ordem. Primeiro, nós nos tornamos diáconos e passamos um breve tempo de diácono para depois recebermos o grau de presbiterado. Então, por isso, transitório está em trânsito, não é eterno. Já o permanente é destinado àqueles que abraçam a vocação da ordem de forma permanente, sendo casados ou solteiros para o resto da vida.
Porque depois que você ordena diácono, você não casa mais. E, de certa forma, que casou, né? Nem prepara perfeitamente. Está aí se preparando para o diaconato. Então, se ficar viúvo, tem duas chances. Ou continua diácono o resto da vida, ou o bispo pede para se tornar. Que é isso que Deus pode. Não. Assim, se ficou viúvo, a mulher não teve, digamos aqui, assinar a morte. Assinar a morte. Aí o pai e o bispo chega para ele e fala assim: Manuel, quero que seus filhos vão já interpretar assim. Seus filhos já estão criados, são maior, não tem mais a obrigação de você sustentá-los. Eu gostaria que você, nossa diocese está com falta de padres, e agora que você é viúvo, eu gostaria que você se tornasse sacerdote. Você aceita? É possível. Aí, é possível, mesmo tendo filhos. Por isso que há padres que têm filhos. E depende do risco, né? Depende muito da grade da escola diaconal, depende da aptidão que ele tem, tudo mais. Extremamente. Tecnicamente. Tecnicamente. Guilherme, ainda é mais leve que a nossa. É, por conta própria. Porque nós estamos se está se complementando ainda. Não, eles têm aulas aqui 2 vezes no mês. Isso. E aumenta mais. Tá bom? Mas não chega a ser como a nossa grade, de quase 4.000 horas. Na teologia. No transitório. Não, no permanente. O transitório é o nosso. É. Porque a vida monástica, a vida religiosa, ela tem outros adendos. Tem tempo de iniciado, tempo de probácio, tempo de... Enfim, muitas outras coisas, mas que não cabe dizer, senão vamos nos delongar demais. Aí é ministério instituído. Não é dentro do sacramento. É ministério instituído. Leitorado, acolitado e admissão às ordens sacras. Isso. Antes de você ser ordenado, antes de você receber qualquer um, no caso aqui, não o primeiro, né, porque tem que começar no quarto. Antes de você receber o diaconato, você recebe o leitorado, o acolitado e a admissão às ordens. Perfeito? Então, gente, sacramento da ordem. A ordem sagrada é um sacramento, um sinal eficaz da Páscoa de Cristo para o serviço da comunidade. O serviço próprio dos ministros ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, é o de ser pastores da igreja com a palavra e com a graça de Deus. Essa é uma citação do documento Lumen Gentium, no parágrafo 10º, que é o Lumen Gentium, tanto como a Sacro Santo Concílio, é um documento do Concílio Vaticano II. Tá bom? E aí, o esquema, a parte litúrgica, assim, de uma ordenação.
Nós temos aqui primeiro como que acontece a ordenação episcopal. Como se inicia? Ritos iniciais, missa como costume. Ritos iniciais, liturgia da palavra, e depois da liturgia da palavra, ou seja, vem o rito da ordenação. Isso antes da homilia. Vamos lá. Ordenação. A apresentação do eleito é a primeira coisa que ocorre. A apresentação do eleito. Queira aproximar-se aquele que vai ser com dom. Isso. Depois vem a homilia. Depois da homilia, vem as promessas do eleito. Prometes. A de bispo eu não me recordo como são as promessas, não, mas vem as promessas que prometo. Tá bom? Depois vem a súplica litânica. Súplica litânica, os senhores sabem o que é? Ladainha. Súplica litânica. Tem a ladainha. Qualquer grau da ordem e qualquer profissão religiosa requer a ladainha. A invocação da Igreja Celeste sob a Igreja Peregrina. Entendeu? Depois da súplica litânica, a ladainha, vem a imposição das mãos. Um gesto bíblico, antiguíssimo. Peguem lá os Atos dos Apóstolos. Impôs as mãos sobre eles, instituiu o diácono e tantos. Então, vem a imposição das mãos, onde o bispo impõe as mãos e reza. A prece reza, geralmente em silêncio. E depois vem a prece de ordenação. Um detalhe. Para se ordenar um bispo, precisa de 3 bispos, no mínimo. Precisam de 3 bispos para se ordenar um bispo. Entenderam? Para ordenar um bispo, 3 bispos é preciso estarem presentes para ordenar. Para ordenar um padre, um bispo. Para ordenar um diácono, um bispo. Mas tendo bispo, mas não se ordena um bispo faltando. Só com 2 bispos não se ordena, tem que ter 3. Depois disso, depois da pré-ordenação, vem a unção da cabeça. Lembram do óleo do crisma? No sacramento da ordem, no grau do episcopado, ele é derramado sobre a cabeça. A cabeça do bispo é ungida. Depois vem a entrega do livro dos evangelhos. E o livro dos evangelhos é aberto sobre a cabeça do bispo. Enquanto no diaconal, na ordenação diaconal, o livro é entregue nas mãos, na ordenação episcopal, o livro dos evangelhos é aberto sobre a cabeça do ordenante. Depois disso, vem as insígnias episcopais. Quais são? Anel, a entrega do anel, a imposição do anel. O bispo recebe um anel. Não, o anel é função episcopal. O anel é símbolo episcopal, é insígnia episcopal. O bispo recebe o anel e é colocado no dedo anelar direito. Depois vem a imposição. O espalho por quê, gente? Palhos, quem recebe palho é somente arcebispo. Quem recebe palho é somente arcebispo, tá bom? O palho é o Papa usa, porque o Papa é bispo de Roma, né? Então, sabe aquele tem as cruzes aqui, que o Papa usa, e que tem tipo umas agulhas fincadas assim? Aquilo se chama palho, aquilo é destinado aos arcebispos, é símbolo, é uma insígnia própria do arcebispo. Por exemplo, Dom Cláudio não usa. Dom Cláudio não usa, porque ele não é arcebispo, ele é bispo. Depois nós temos a imposição da mitra. O bispo recebe a mitra sobre a cabeça ungida. Então, primeiro vem o solidel, que é aquela cuiazinha pequenininha, aquele bonézinho pequenininho, né? Se é bispo, é rosa. Se é cardeal, é vermelho. Então, o bispo recebe aquele chapéuzinho e depois vem a mitra. Tá bom. Depois disso, vem a entrega do báculo, né?
O bispo é pastor e o símbolo do pastoreio é o báculo. O bispo recebe o báculo. Depois disso vem a entronização da cátedra. O bispo se senta na cátedra e tem toda a... Se os senhores foram à ordenação do Dom Antônio, os senhores viram. O bispo ordenante se retira para que o ordenado se sente na cátedra. Depois disso vem o abraço da paz, né? A saudação. Quando é ordenação episcopal, é os bispos que saúdam, que dão um abraço. Quando é ordenação diaconal, são os diáconos que saúdam. Quando é presbiteral, são os padres. E aí vem a liturgia eucarística, vem os ritos de conclusão. Os ritos de conclusão da ordenação episcopal são o seguinte: o percurso da igreja abençoando, o neo-ordenado passeia, entre aspas, pela igreja, abençoando o povo, né? Procedido dos outros dois bispos ordenantes e o ordenado. Vem a breve alocução, que é o que a gente chama de agradecimento, e vem a bênção final. E aí se conclui o rito da ordenação episcopal. Na ordenação presbiteral, o esquema é praticamente o mesmo. Ritos iniciais, liturgia da palavra e ordenação. Vem a eleição, dentro do rito da eleição, da ordenação, vem a eleição, a homilia, as promessas, prometes obediência, não é? Cadê? Prometes obediência a mim, meus sucessores, promete rezar tudo lá. Então, vem aí as promessas, vem a súplica litânica, a ladainha, como eu falei para os senhores, vem a imposição das mãos, não existe ordenação sem impor as mãos. Depois da imposição das mãos, vem a prece de ordenação. Depois da prece de ordenação, vem a imposição da casula e estola. O padre, né, recebe, primeiro se retira a estola diaconal, e aí ele recebe a estola. Porque lembrem-se, ele é um diácono transitório. Ele é um diácono transitório. E aí ele vai ser retirada a estola diaconal e ele vai ser revestido da estola sacerdotal, bem como da casula. Depois disso, vem a unção das mãos. O diácono recebe a unção com óleo do crisma nas mãos. Vem a entrega do pão e do vinho. O neo-ordenado recebe a patena com o pão e o cálice com o vinho para a missa. Vem o abraço da paz, a liturgia eucarística e os ritos de conclusão. Beleza, ordenação presbiteral, ok. Depois disso, nós temos a ordenação diaconal. A ordenação diaconal inicia com os ritos iniciais, mesma coisa. Liturgia da palavra, ordenação. Eleição, homilia, promessa. E aí há uma diferença. Quando o diácono é permanente, as promessas são de um jeito. Vai prometer celibato. Ou vai prometer... não vai prometer celibato. Quando o diácono é transitório, promete celibato. Aí vem a súplica litânica, a ladainha, vem a imposição das mãos. Na ordenação diaconal não se tem unção. Não se tem unção. Unção é apenas no segundo e terceiro grau de sacramento da ordem. Depois disso, vem a prece de ordenação, a imposição da estólida dalmática. A estola do diácono, os senhores lembram, né? Ela é transversal. E a dalmática, ela é distinta de uma casula. Ela é mais curta, ela é mais quadrada e tudo mais. Vem a entrega do livro dos evangelhos, porque o diácono tem essa função primordial de pregar, de ler o evangelho, anunciar o evangelho. Vem o abraço da paz, a liturgia eucarística e os ritos de conclusão. E assim nós terminamos a liturgia própria dos ritos de ordenação episcopal, diaconal e presbiteral. Tranquilos? Dúvidas? Dúvidas acerca de
Não? Dos ritos, não? Tranquilo, né? Então, que horas começa? 8h40, não é? Acho que 8h40. Então, mas temos 5 minutos e não podemos perder tempo. Vamos começar os livros litúrgicos. Os senhores trouxeram? Quem não tem, eu ainda tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar tempo. Também tempo. Quem mais? Quem mais? Quem mais quer? Então, lembra da nossa grade de estudo? Vamos voltar lá para a gente mostrar que a gente está sendo fiel ao programa. Primeiro foram as definições e considerações sobre liturgia que nós vimos, depois a sacrosanto com o filho, depois a liturgia nos sacramentos, e agora nós entramos nos livros litúrgicos. E aí, por fim, vai vir 2 coisas que vão demandar muito do nosso tema: calendário, tempos litúrgicos e a missa. Tá bom? E assim nós encerramos a nossa aula de liturgia. As nossas aulas. Mas vamos lá. Os livros litúrgicos. Como vocês sabem, a gente não reza os sacramentos, não vive os sacramentos assim, de cabeça, né? Ah, eu vou ali rezar uma missa. Vou chegar lá, vou improvisar uma oração e papapá. Não. Existe uma ordem, existe um ordinário. E o que a gente vai ver aqui? Nós não vamos ver os livros todos, nós vamos ver um pouco da história dos livros, o que eles simbolizam, para que eles são necessários, o que eles significam, e assim a gente poder entender essa dimensão tão importante que é os livros. A gente não é um tablet, não é um notebook que vai para cima do altar, é um livro, ou ao menos deveria ser. Não é um folheto, não é uma liturgia diária, é um livro que foi pensado, estudado e é fruto do conhecimento da igreja de séculos, para que o sacramento possa ser vivido com toda a dignidade que lhe é possível e que lhe é devido. Então vamos lá. O livro litúrgico, para vocês que estão em casa, nós estamos acompanhando essa folha aqui, e essa folha eu mandei o arquivo nos grupos de vocês. Então, vamos lá. O livro litúrgico é um instrumento tão importante da celebração que deve ser respeitado e até venerado. É, ao mesmo tempo, uma fonte para a história da liturgia. Lembram, lá nas nossas primeiras aulas, que eu disse para os senhores que o que a gente reza na missa é fruto da Escritura? É fruto da palavra de Deus. As orações que ali temos são frutos da palavra de Deus. Então, por isso que deve ter essa veneração e deve ter esse cuidado. Toda celebração litúrgica, encontramos os ritos e preces, ritos e preces, ritos e orações indicadas nos livros litúrgicos. Então, se é batizado, vai ter o ritual do batismo. Se é crisma, vai ter o ritual da crisma. Se é missa, vai ter o missal. Então, para a vivência de todos os sacramentos, até mesmo de bênçãos. A gente não faz bênçãos de cabeça. Existe o livro de bênçãos. Fontes litúrgicas. Conteúdos dos livros litúrgicos que expressam e guiam as celebrações tanto ontem como hoje. Por livro litúrgico, entende-se um livro que serve para uma celebração litúrgica. Então, se por acaso fala assim, o que é um livro litúrgico? O que é? É um livro que serve para a celebração litúrgica, para a vivência da celebração litúrgica. Existem escritos que nos informam sobre o fato litúrgico, sem por isso ser livros litúrgicos, como textos de história, escritos dos padres e documentos do magistério. Lembram que lá na nossa primeira aula eu li com os senhores
que está até citado no Catecismo, São Justino, relatando como era a primeira missa, a missa dos primeiros séculos, lembram? Pois então, se não lembram, é bom lembrar. Porque, porque eu disse isso para o senhor, mas a gente continua depois do intervalo. Então, gente, já nessas poucas falas aí que a gente viu sobre os livros litúrgicos, já é possível perceber que nos textos dos livros litúrgicos se possui uma teologia por trás. Toda teologia. O que tem nas nossas é teologia. O que nós temos aqui é teologia. A missa é uma teologia. É possível se fazer teologia até mesmo olhando Cristo crucificado. É possível fazer teologia. Um livro não, mas é um material litúrgico. Um livro não. Mas o que tem no folheto é fruto dos livros litúrgicos. Aí se torna um material litúrgico. Mas um livro não. Livro litúrgico, a gente fala de não é um livro mais para frente, mas é lecionário, é missal, é diário, rituais. Então, como eu estava falando para os senhores, por exemplo, aquele texto que tem de São Justino relatando sobre a Eucaristia nos primeiros séculos. Não é um livro litúrgico, mas é um texto histórico que narra a história litúrgica. Livros litúrgicos são um veículo da tradição na medida em que exprimem a fé da Igreja, lex credens, da crença, né? Visto que se celebra aquilo no que se crê, lex orandi, e o que se celebra repercute na vida, na vivência. Quanto à formação das diversas liturgias particulares, teve de atravessar 3 fases sucessivas: gestação, criatividade e codificação litúrgica. A formação dos livros litúrgicos está em íntima relação com o surgimento das liturgias locais. Aqui tem um ponto importantíssimo.
nos primeiros séculos, não haviam livros litúrgicos. Para vocês terem ideia, assim, um livro, um missal, digamos assim, para se rezar a missa, só foi padronizado mesmo com o Concílio de Trento, 1545, 500 anos atrás. Antes disso, tinham apêndices, tinham pedacinhos aqui, pedacinhos acolá. Então, não tinha algo assim tão formal, sabe? Como nós temos hoje, por exemplo, o missal, e como nós tínhamos, fruto do Concílio de Trento, o missal de Pio V. Então, prestem atenção. 3 fases sucessivas: gestação, criatividade e codificação litúrgica. Vamos lá, improvisação litúrgica nos séculos I ao III. Período de improvisação, no qual não há livros litúrgicos propriamente ditos. Não existem formulários litúrgicos definidos nem uniformes que sejam obrigatórios à cada ação litúrgica. A gente pode interpretar que os livros litúrgicos nasceram porque chegou um ponto em que a criatividade estava demais. E não se tinha mais também como... Não se via padrão nas coisas. E outra coisa, e já que não se tem um padrão, não se tem um, digamos assim, um script, chega um dia que você está inspirado e que você vai fazer uma coisa maravilhosa, uma apoteose. Mas chega um dia, você não tem de onde você tirar nada. Porque você está o quê? Seco. E tem esses dias, e nós passamos por esses dias. Então, por isso que é preciso ter um ordinário. Por isso que é preciso ter um padrão. Imaginem, hoje, se cada padre, assim, acontece, né? Muitos abusos e muitos abusos litúrgicos, muitas inversões de moda, mas imagina se não tivesse, tem nos livros, já tem, imagina se não tivesse. O que não seria? A confusão, a bagunça, o horror. Como que não seria uma oração caríssima? Como que seria uma consagração? Imaginem que absurdo que seria. Absurdo mesmo, a gente se pensar que seria um absurdo. Já é um absurdo, muitas vezes, temos livros. Vamos ser sinceros. Pronto, não falei isso, não. Não está gravado. Então, lá, aí nós... Vejam, improvisação litúrgica, que é o que a gente chama de gestação, esse período gestacional dos livros litúrgicos, né? Mas aí nós caímos num período de criatividade litúrgica, que se dá dos séculos IV ao VI. Os diversos ritos litúrgicos, tanto orientais como ocidentais, passam a assumir fisionomia. Em Roma, é a época da passagem do grego ao latim como língua litúrgica. Até porque, em Roma, a língua que estava operando, que estava assim, superando o grego, era a língua latina. Então, aí nós vemos esse período de criatividade litúrgica entre os séculos IV e VI. Então, se eu perguntar lá para os senhores na prova, qual é o período de gestação dos livros litúrgicos? Está aqui. Qual é o período de criatividade dos livros litúrgicos? Está aqui. E agora nós vamos no período de codificação litúrgica. Os livros litúrgicos puros, onde surgiram os primeiros livros litúrgicos, século VII ao século X. Mas não pensem em livros litúrgicos como hoje nós concebemos. Não pensem desse modo, não era dessa forma. Né? Haviam, como eu disse para os senhores, haviam pedacinhos aqui, pedacinhos acolá, e que se juntava e se rezava o rito. Não era algo tão... como esse, nós temos esse compêndio que temos, por exemplo, com o missal. Oi? Tão organizado. E isso era fruto da vivência de cada rito. Porque, por exemplo, nós tínhamos o rito ambrosiano, galicano, e tantos outros, lusos, tantos e tantos outros. Então, cada rito, e tal como hoje cada rito possui suas particularidades. Quando é que isso vai... assim, de certa forma, bater o martelo e muita coisa vai deixar de existir, muita coisa vai existir? Com o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, em 1545, estabelece
Ritos que não têm mais de 200 anos não serão mais celebrados. Acaba. Só vai permanecer ritos que têm mais de 200 anos. Então, o rito ambrosiano, mais de 200 anos. O que é isso? No Corte de Trento tinha mais de 600, eu acho. Permanece. Rito, e tantos outros são supressos. São supressos porque não tem 200 anos de vivência. Os livros litúrgicos, né? Então, a partir do século VII, temos livros litúrgicos propriamente ditos. A celebração litúrgica exige a presença de livros nos quais a igreja pusesse os formulários para o uso do celebrante. Sacramentários, lecionários, antifonários e ordens. O sacramentário trata-se do livro do celebrante, e isso lá naquela época. Trata-se do livro do celebrante, do bispo ou do presbítero, e contém as fórmulas eucológicas. Eucologia é a ciência que estuda as orações eucarísticas. Tá bom? E contém as formas eucológicas para a Eucaristia e os demais sacramentos. Lecionário. Trata-se do livro no qual se encontram as perícopes bíblicas. Faltou um S aqui. As perícopes bíblicas. Perícopes, sabe o que é? Trechos da Escritura. Perícope é isso, trechos da Escritura. Trata-se do livro no qual se encontram as perícopes bíblicas destinadas a serem lidas, ao plural aqui de novo, né? A serem lidas na celebração litúrgica. Então, gente, até hoje os lecionários existem e é para serem usados. Na comunidade de vocês, quando os senhores forem fazer leitura, não é correto fazermos leitura numa liturgia diária. Temos um livro próprio, temos um lecionário. O lecionário é aquele livro específico que contém as perícopes para serem lidas naqueles dias. Que contém o Salmo, que contém a primeira leitura, que contém a segunda leitura e que também contém o Evangelho. Tá bom? Nunca pegou o lecionário? O lecionário... Deu sede. O lecionário, nós temos 4 volumes de lecionário. Nós temos dominical, nós temos dominical, nós temos semanal, nós temos santoral, nós temos o do Pontifical Romano. Isso é importante vocês gravar. Principalmente para a vivência de vocês na comunidade. Então, o lecionário dominical, ele é dividido da seguinte forma. De acordo com os anos, de acordo com o tempo litúrgico, os tempos litúrgicos. Então, a primeira característica do lecionário dominical de divisão são os tempos litúrgicos. Como assim, Lucas? Tempos litúrgicos? Primeiro domingo do Advento, segundo domingo do Advento, terceiro domingo do Advento. Mas dentro desses tempos litúrgicos, nós ainda temos o que nós chamamos de divisão anuária. Anuar, B e D.
Ano A, ano B, ano C. Que são os três evangelhos sinóticos, que são lidos e que são vividos durante esse tempo. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma coisa aqui. Feliz. Então, gente, o ano A, nós vivemos o evangelho de Mateus. No ano B, Marcos. No ano C, os três evangelhos sinóticos. E João, Lucas? João não é sinótico. Vocês já estudaram a introdução às Sagradas Escrituras. João não é sinótico. João é um evangelho diferente, muito diferente. Então, o evangelho de João é lido dentro de certos momentos, em todos esses anos. É lido. Tá bom? Então, a divisão do lecionário dominical são com os tempos litúrgicos, com os anos A, B e C, e nós também temos, dentro disso, do lecionário dominical, a solenidade que ocorre no tempo comum. Que ocorre no domingo, na verdade. E tem precedência sobre o domingo. Isso nós vamos ver lá no calendário litúrgico, quando nós vamos estudar solenidades, festas, que têm precedência sobre o domingo. Que ao invés de rezar, por exemplo, 20º domingo do tempo comum, a gente reza aquela solenidade. Nossa Senhora Aparecida, dia 12. Não, os arcanjos não tem precedência. Não. Se dia 29 de setembro cai no domingo, reza o domingo. Não, está falando aqui no domingo. Nós estamos no lecionário domingo. Mas, por exemplo, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil. Se cai no domingo, reza o quê? Domingo Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, ela tem precedência. E isso tudo é devido a uma tabela. Nós seguimos uma tabela litúrgica que mostra aquilo que se tem precedência. Finados tem precedência sobre o domingo. Se finados cai no domingo, não se reza o domingo o tempo comum, reza finados. Então, os preceitos no Brasil que se tem, Natal, tem precedência sobre o domingo. Pacto é no domingo. São José, a CNBB tirou o caráter de ser dia de preceito no Brasil. É facultativo. Imaculada Conceição, se cai no domingo, mesmo sendo e é no advento, reza-se Imaculada. Que foi ano passado, não foi? Foi no domingo. Deixa eu ver outra. Assunção tem precedência. Todos os santos e tudo mais. Aí, gente, o lecionário dominical possui essa divisão. É dividido por tempos litúrgicos, ano A, ano B, ano C. E as solenidades que ocorrem em tempo comum. Alguma dúvida aqui? E aqui dentro do tempo litúrgico nós temos tempo comum, tempo do advento, tempo da quaresma, tempo do Natal, tempo da Páscoa. Mas só que alguns desses tempos não incluem isso daqui, de ano A, ano B e ano C. Por exemplo, salvo engano, Natal não se tem isso aqui. Mas quaresma tem. Tá bom?
Mas eu vou trazer os livros para vocês terem. Próxima aula eu trago os livros para vocês verem. Semanal. Também os tempos litúrgicos. É dividido pelos tempos litúrgicos. Mas é também dividido por ano ímpar e ano par. E isso aqui é em relação ao tempo comum. Ano ímpar e par. Lucas, 2025. É ímpar ou é par? Então, serão as leituras do ano ímpar. Tá bom? O lecionário semanal é dividido com isso. Tempos litúrgicos, tempo do advento, tempo da quaresma, tempo do Natal, tempo da Páscoa, tempo comum. E o tempo comum ainda tem um plus, ano ímpar e ano par, onde muda-se apenas a primeira leitura e o salmo. Evangelho é o mesmo, tanto para o ano ímpar quanto para o ano par. Só muda primeira leitura e salmo. Perfeito? Santoral. Santoral é onde nós temos os santos. É onde nós temos também missas rituais, textos próprios para as missas rituais. E fora também, aqui ainda dentro desse mesmo ministério, nós temos dedicação de igreja. Então, missas rituais, por exemplo, lá tem textos para. Nós estamos aqui em Papo de Minas e está 120 dias sem chover. Vamos cantar uma missa pedindo chuva para Deus ter misericórdia de nós. Existem textos próprios, bíblicos, para as missas pedindo chuva. Estamos rezando pedindo um papa. Existem textos próprios, leituras próprias para uma missa pedindo um papa. Claro que não é todo dia que se pode rezar essas missas rituais. Por quê? Lembra da tabela? Se, por exemplo, quando é que se reza uma missa de um santo votivo, por exemplo? Primeira sexta-feira. Posso rezar o coração de Jesus? Pode, desde que seja um dia ferial. O que isso significa? Não tenha nenhuma memória de um santo obrigatório, não tenha nenhuma festa e muito menos uma solenidade. Entendeu? Se tem uma memória, uma festa ou uma solenidade, eu não posso rezar missa votiva. Mas isso nós vamos ver mais tarde. E essas missas rituais são isso, pedindo chuva, em ação de graças por alguma coisa e tantas outras coisas que tem por aí. Pois é. Foi perguntado aqui, pessoal de casa, sobre as missas de cura e libertação, se elas adentram nesse contexto aqui de missas rituais. Não. Isso é uma interpretação que alguns padres fazem para rezarem missas com esse caráter. Mas não se tem nenhum texto próprio quanto a isso, não se tem formulário nenhum para essas missas. Quando nós falamos de missas rituais, é assim, porque tem uma oração de coleta, uma oração do dia própria naquela intenção, sobre as oferendas e de comunhão. E que tem os textos bíblicos próprios para aquela missa. Isso é missa ritual. Pode se rezar. Tem textos que entra na parte de ação de graças. Existe. Tem essa possibilidade de rezar missas rituais.
Missa de corpo presente, aí nós já entramos lá no defunto. Nos defuntos. E existem, claro, existem textos próprios também para nós contemplarmos o mistério da vida eterna. Na missa de cura e libertação não existe assim. É como eu disse para os senhores, não existe formulário, não existe orações próprias para isso. Porque isso, o que é a missa de cura e libertação? Ela é mais fruto de um desejo e de uma ação do padre que está ali para promover aquilo, para fazer aquilo. Não vai encontrar em nenhum livro litúrgico lá um ritual para fazer uma missa, como se fazem aí, que expõe o Santíssimo, passeio pela igreja, e por aí vai, né? Tem muitas coisas, e tantas coisas que fazem. Não se existe ritual para isso. Sim, é verdade. É muito. Música evangélica, isso, Nossa Senhora. São os abusos, são as interpretações. A criatividade é melhor do que eu poderia. Perfeitamente. Então, não há ritual para essas missas, como a gente concebe de missa de cura e libertação. Não há ritual. Podem procurar. Se vocês encontrarem, vocês me encontram, mas não há. Tá bom? E o lecionário romano, que é chamado de lecionário 4. Então, 1, 2, 3, 4. O lecionário 4, que é o pontifical romano, o pontifical romano nós vamos ver aqui no texto, mas o pontifical romano é próprio de cerimônias com o bispo, que são crisma, ordenação, profissão religiosa e por aí vai. São missas próprias com o bispo. E aí o pontifical romano, o lecionário pontifical romano, trazem justamente esses textos. Textos bíblicos para ordenação, textos bíblicos para profissão, textos bíblicos para dedicação de igreja. Entenderam? São próprios do que o livro do pontifical romano reza. Próprios das missas do pontifical romano. Ficou esclarecida a distinção dos 4 livros de lecionário? Então, deixa eu ver aqui onde que eu estou. O Antifonário é o livro que contém os cantos da missa e se destina à escola cantorum. Antigamente isso era muito comum, o Antifonário e também o Graduale romano, que chama. Eram muito comuns. Hoje em dia caiu muito em desuso esses livros. Mas o Antifonário, ele tem os cantos próprios, os textos próprios de músicas próprias para se cantarem dentro dos atos litúrgicos. Em suma, é isso. É um livro de cantos destinado, no caso aqui, à missa e à celebração das outras celebrações litúrgicas. Os ordens, modo de estruturar o desenvolvimento da própria celebração. É a ordem ritual. O arroz com feijão, o botando para comer. Como é que acontece a coisa? Esse é o ordem. O pontifical, que eu falei para os senhores, é o livro que contém fórmulas e ritos das celebrações reservadas ao bispo. Como eu disse, crisma, ordenações, profissão solene,
dedicação de igreja, bênção de abade, bênção de abadesa, e por aí vai. O missal. No final do século X, começam a surgir todos os elementos para a celebração da Eucaristia. Orações, leituras, cantos, ordo, misse. Então, reparem, gente, foram 10 séculos praticamente sem surgirem isso, sem surgir isso por escrito. Sendo assim, bem dizer, praticamente feito de cabeça. Eu vejo a dona Magê rezando a missa, aí eu vou... Tô brincando, viu, gente? Aí eu vou e reproduzo, aprendo vendo a importância do exemplo que se tinha naquela... Vendo e aprendendo. Então, foram 10 séculos, ou talvez mais de 10 séculos, sem algo escrito para se poder rezar as celebrações litúrgicas. O ritual. Assim como os bispos tinham no seu pontifical o seu livro, assim também era necessário um livro que contivesse os ritos realizados pelos presbíteros para todas as celebrações sacramentais. Então, aí surgem os rituais, para que os presbíteros, os sacerdotes, pudessem rezar também as celebrações de acordo com a melhor forma possível. Vamos para o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, guardem essas duas datas. Olha para vocês verem, hoje a gente estava pensando, conversando na aula, né? Mais cedo, de manhã. O Concílio de Trento surge como uma contra-reforma, como uma resposta à reforma protestante. Reforma protestante lá no início de 1500. O Concílio de Trento, 1545, olha o tempo que demorou para a igreja dar uma resposta, né? E olha que vocês veem, começou em 1545, o Concílio de Trento foi dividido em 3 fases. Na segunda fase, parou, porque teve uma guerra. Então, olha, passou por 3 papas o Concílio de Trento, para poder terminar. Concílio de Trento. Um projeto de uma reforma litúrgica, porém, durante seu desenvolvimento, não foi possível. O Concílio de Trento fomentou essa reforma, mas dentro do concílio não houve a reforma. Foi posterior. Pio V edita o Breviário Romano. Breviário, lembram da Liturgia das Horas? O Breviário é o livro destinado à oração da Liturgia das Horas. Pio V edita o Breviário Romano e o Missal Romano. Gregório XIII, o Martirológio. Sabem o que é Martirológio? Deixa eu beber. Sente. Martirológio vem de que palavra, vocês acham? Por quê? Que possui o mesmo radical, aí. Simples. As duas palavras têm o mesmo radical, martirológico. Vem de Marte, mas mais do que isso também é porque antigamente se tinha a concepção de que santo era somente aquele que de fato entregava a vida com o sangue por Cristo. Então, por isso, martirológico. Mas o martirológico reúne o nome de todos os santos que a igreja proclama. Então, por exemplo, agora nós tivemos recentemente a canonização do Carlo Acutis. O nome dele foi inscrito no Livro dos Santos. E qual que é o Livro dos Santos? Martirológico Romano. O Livro dos Santos, onde há inscrito o nome dos santos, é o Martirológio. E existe o Martirológio editado. Claro que não tem todos os santos, mas os mais importantes se tem. Não me lembro qual a editora que publicou por último, não. Mas se tem o Martirológio Romano. Então, quando perguntarem, se eu perguntar para vocês, o que é que tem no Martirológio? O nome dos santos. Clemente VIII foi o Pontifical Romano. E o Pontifical Romano é o livro destinado às celebrações dos bispos.
e o cerimonial dos bispos. O cerimonial dos bispos é, digamos assim, a receita do bolo das celebrações dos bispos. A receita de como, o modo de fazer. O modo de fazer. A instrução. Por fim, Paulo V foi o ritual romano, né? Os rituais dos sacramentos. Então, martirológio, olha aí. É o livro que contém, segundo a ordenação do ano, os nomes e alguns dados essenciais relativos aos santos, não só os mártires, como eu disse para os senhores. Então, tem o nome, uma pequena biografia também, e dentro daquele dia que aquele santo é celebrado. Cerimonial dos bispos contém as celebrações em que há interveniência do bispo. Só voltando aqui no martirológio, os senhores sabem o que é que marca como data para se celebrar aquele santo? A morte. Ou talvez, por exemplo, se a pessoa for um religioso, um ano de sua profissão, ou um ano de sua... Porque talvez naquele dia se celebra um santo muito grande. Então, daquele outro santinho vai ter vez. É como o Carla Pucci aqui no Brasil. Nunca que vai ter vez o Carla Pucci aqui no Brasil no 12 de outubro. Quem é ele perto da Cidinha? Não tem como. Nossa Aparecida é muito maior, né? Então, assim, não tem que mudar essa data aí. Ele morreu do Getúlio. Nunca vai ter voz aqui. Na Espanha e nos países de língua hispânica. Nunca. Por quê? Nossa Pilar, 12 de outubro também. Dia de la Hispanidade. Nascimento só João Batista e Nossa Senhora e Jesus. Pode ver? Na data da canonização? Também acho que tem alguns que sim. Mas para se celebrar no dia do nascimento, só Nossa Senhora, São João e Jesus. Os livros do Vaticano II. Virando a fuga. O Concílio Vaticano II, por meio de sua Constituição sobre Liturgia, promoveu uma reforma geral dos livros litúrgicos. Trata-se de uma revisão de todos os livros litúrgicos segundo os critérios emanados na Sacrosanto Concílio. Então, tudo foi revisto, porque os ritos mudaram com o Concílio Vaticano II. Então, tudo foi revisto, do batismo à ordem, digamos assim. Tudo foi mudado. Tudo foi revisto. Todos os livros foram revistos. As partes do livro litúrgico. Todo livro litúrgico, em sua editio típica. Editio típica, o que isso significa? Editio típica é a edição típica, que é em latim. E a partir do latim é que se traduz para as outras línguas. Então, sempre a edição típica é latim. Para nós, chega a tradução do latim. Aí vai, olha aí, ó. Já falei o que estava falando diante, né? Texto oficial, editio típica, texto oficial escrito em latim e elaborado pela autoridade competente da Santa Sé. E aí, como que é que um livro litúrgico começa? Com o decreto promulgativo da Congregatio de culto divino et disciplina sacramentorum. Decreto de promulgação da congregação do culto divino e da disciplina dos sacramentos. Então, meus queridos, todo livro litúrgico que a gente pegar, a primeira página que vai vir depois da capa vai ser esse decreto promulgativo aqui. Primeira coisa é o que garante a autenticidade. E não é um livro feito da cabeça de qualquer um. Depois do decreto, normalmente o livro litúrgico pode ser dividido em 4 partes ou seções. A Constituição Apostólica, Constitutio Apostólica, os Prenotanda, o Ordo ou os Ordens e um eventual apêndice, um apêndice. Agora a gente vai ver o que cada coisa aqui significa. A Constituição Apostólica
Além da Sagrada Escritura, as fontes como os padres, doutores, concílios e o magistério papal. A Constituição Apostólica é repleta disso. Bíblia e ensinamento dos padres, dos doutores da Igreja, dos concílios e do magistério papal. Depois vem os prenotanda. O que é os prenotanda? É aquilo que eu enviei para vocês. Eu enviei os prenotanda para vocês lá no arquivo PDF. Aquele tanto de arquivo PDF que eu mandei para vocês são os prenotanda. Que vem o quê? É uma instrução, uma verdadeira apresentação bíblico-teológica pastoral celebrativa dos sacramentos e sacramentais. Se vocês não leram, leiam para vocês verem como que é belo. Eu digo, eu sou apaixonado pelo do matrimônio. Sou apaixonado. Eu acho que diz assim de uma forma tão bonita, explica de uma forma tão bonita o sacramento do matrimônio, aquele pré-notanda do matrimônio, que eu acho que vale muito a pena ler. Muito a pena mesmo. Então, o pré-notanda é uma instrução, uma verdadeira catequese bíblica, teológica e pastoral da celebração daquele sacramento ou dos sacramentais. O ouro, nossa senhora, vamos lá, que não tem terminar. Implica o conjunto de ações ou gestos simbólicos que tem por objeto expressar o acontecimento que motivam a celebração. Então, é o que a gente chama de vermelho, as rubricas. Como que faz? Abre a mão, fecha a mão, fala isso, senta, deita, levanta, rola, grita. É isso. O ordo é isso. É um modo de proceder, o ato litúrgico. O mistério celebrado. Mais importante que a questão do como é a questão do o que e para quê. Por isso a importância dos livros litúrgicos terem um tom entre teológico, bíblico, pastoral e catequético. Isso é presente, essas 4 dimensões são presentes em todos os livros litúrgicos. Bíblia, teologia, pastoral e catequese. As funções do livro litúrgico. O principal é a celebração, epifania da fé. Sabe o que significa a palavra epifania? Manifestação. O principal é a celebração, epifania da fé, a atualização do mistério de Cristo. Para tanto, os livros são um meio para conseguir esse acontecimento salvífico. Para conseguir essa presença de Cristo sensível, que se dá através dos sacramentos, é que os livros litúrgicos existem. Os livros litúrgicos asseguram que a celebração é eclesial, é de toda a igreja, e não uma expressão esporádica da fé de um grupo, do meu desejo, da minha vontade, da minha opinião, da minha criatividade. Os livros litúrgicos asseguram isso. Eu não vou sentar, por exemplo, na hora de proclamar o evangelho. Não é isso que o livro litúrgico me assegura. O livro litúrgico me assegura o quê? De pé, no ambão, se proclama o evangelho. Por exemplo. Respeito pelo livro. A celebração, antes disso, a celebração litúrgica não é uma repetição mecânica. Trata-se de uma experiência sempre nova da palavra de Deus e do sinal sacramental. Acho que isso daqui não precisa de eu dizer mais nada. Apesar da gente ver sempre a mesma coisa e os ritos serem celebrados da mesma forma, isso não induz a um mecanismo, a uma interpretação mecânica. Não é isso. É porque nós precisamos de um esqueleto para poder viver aqui. Respeito pelo livro. Porque se não tiver o esqueleto, o que vira? Usada. Respeito pelo livro. É preciso considerá-lo sinal exterior e visível do que contém. Devem-se prestar ao livro litúrgico o mesmo respeito e veneração que a igreja professa à palavra de Deus e à oração da igreja. Então, o livro litúrgico, por ser a Bíblia rezada, a gente não trata de qualquer maneira. E a gente vai ver aqui nesse próximo ponto. Sinais de veneração, incensação, o lecionário é incensado, o evangeliário é incensado, né? Quando se proclama o evangelho. O ósculo, o que é ósculo? O beijo, né? Depois que se proclama o evangelho, o que se faz? Beija-se o livro.
Entronização sobre o altar e sobre o ambão. Isso aqui é destinado exclusivamente ao evangeliário. Apesar do missal ficar também em cima do altar, ele não é entronizado, como nós vemos com o evangeliário, que entra em procissão. No entanto, essa veneração não deve limitar-se ao momento do uso litúrgico. Deve ser cultivada tanto durante a celebração como fora dela. Ou seja, o que adianta eu fazer lá na minha paróquia aquela procissão linda entrando com o evangeliário, ele lá, né, erguido, lindo, maravilhoso, sempre depois que acaba a celebração, eu soco ele de qualquer jeito dentro do armário, cheio de barata e sei lá, que eu guardo material de limpeza, que eu guardo papel higiênico, que eu guardo... Que adianta? Cadê a veneração? Cadê o respeito com a palavra de Deus? Mesmo sendo um livro de oração, é a palavra de Deus rezada, traduzida em forma de oração. E necessita de respeito. Amém? Alguma dúvida? Se você... Pois não. E aí você deveria, porque disse que você estava acabando. Seria bom dar então, na celebração, ou da isso? No caso, assim, precisa dos dois. Precisa tanto de lecionário quanto de missal. São dois livros distintos e precisam. Na verdade, o lecionário, no caso, estão dividido em três. Né? Porque tem o dominical, tem o semanal, tem o santoral. Se não se tem, é claro que tem que usar a liturgia. Vamos ficar sem rezar a palavra de Deus. E é claro, missas na roça. Não tem como, às vezes, o padre levar essa livração toda. Né? Então, aí, a liturgia facilita muito. Mas, assim, numa igreja, onde tem os livros tudo, é um desaforo a gente socar uma liturgia lá, né? Uma liturgia diária, um folheto. Oi? Reza pela liturgia. Pois vai na liturgia porque não tem. Ou quando caiu um santo, né? Não tem no personagem. Tá bom, povo de Deus? E uma dúvida acerca de curiosidade. Qual é o primeiro livro, Lucas, que existiu? Litúrgico. Qual que vocês acham? Hã? A Bíblia marca, de certo modo, o Evangeliário. Primeiro livro litúrgico que existiu. Evangeliário. Destinado à celebração litúrgica. Evangeliário. Depois é que foram se introduzindo os textos. Né? Mas o Evangelho sempre ocupou o seu centro. Vamos rezar? Então, ó, se atentem à data da entrega do resumo da Sacrosanto Contígio, até o dia 17. Salve, que é 17 mesmo. Ó, agora não é como se minha cabeça, não. É 19? Já é 19. Oi? Pode me entregar também, enfim. Então, se atentem, ou manda pelo e-mail, ou me entreguem. Os que mandaram pelo WhatsApp da Não, sei não. Eu esqueci. Foi eu, viu? Sim, senhora, dona Magia. Aí, gente, se atentem a essas datas e logo eu mando a prova para os senhores também. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, Nossa Senhora Maria, Santo Antônio, rogai, rogai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima.
Com Deus, povo de Deus. Até mais, viu? Obrigado.